Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo você vai poder assistir a aula número 1 do nosso portal Aprendendo a Empreender. A pedidos, ela vai ficar gratuitamente disponível para vocês e vocês vão poder assistir a ela quantas vezes vocês quiserem e da forma que vocês preferirem. Então, sem mais delongas, vamos à aula! Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda à nossa aula do nosso portal empreendedor. Bom, nessa aula a gente vai falar basicamente como se preparar para ser empreendedor, como se preparar para empreender. Bom, essa é uma dúvida muito comum que as pessoas muitas vezes elas romantizam bastante o tema empreendedorismo. Elas têm dificuldade, às vezes até pela própria dificuldade da palavra empreendedorismo, que mostra como se fosse algo muito rebuscado, algo muito diferente, fora da realidade, quando na verdade é uma atividade simples, uma atividade que nós já desempenhamos há milhares de anos, às vezes até mesmo sem perceber. Bom, onde se inclui o empreendedorismo na nossa vida? O que é o empreendedorismo na nossa vida? Bom, a gente quando fala em empreender, a gente pensa sempre nos grandes empreendedores, nas pessoas que produzem algo completamente fora da curva, um microfone, uma mesa, uma blusa, às vezes uma casa, um cenário, um prédio. A gente pensa sempre em coisas grandiosas. Quando, na verdade, empreender basicamente é você realizar trocas, é você trocar sua atividade, seu serviço por uma quantia financeira, por um favor, às vezes pelo agrado de outra pessoa, e você vai transformar isso na sua atividade. Você vai enxergar cenários ali, você vai estabelecer a sua visão, você vai ter a coragem para executá-la e você vai ter a competência, você vai desenvolver a competência para executar o seu plano. Mas ao longo da nossa vida, a gente nunca foi treinado para entender como que a gente pode empreender, como que a gente pode executar isso. E para falar sobre isso, a gente precisa primeiro ir lá atrás e falar um pouco sobre a escola. E basicamente definir que empreendedorismo não se aprende na escola. Bom, isso é algo bastante interessante e é inclusive tema de um dos livros do autor Robert Kiyosaki. Talvez eu até tenha esse livro aqui na estante. É um livro bastante interessante, eu também recomendo que você leia. Mas, basicamente, o que eu quero dizer com empreendedorismo não se aprende na escola é que ao longo da sua vida acadêmica, da sua vida escolar, não importa se você estudou até a 4ª série, até a 5ª série ou até uma pós-graduação, um doutorado, você sempre recebeu ali uma promessa de que você estava sendo preparado para a vida adulta, para a vida real, e você ali tinha sempre um escopo, tinha sempre ali um roteiro. Você tinha que estudar bastante, tirar boas notas, para um dia você passar num bom vestibular, para ter uma boa formação, para fazer um bom curso, um curso de prestígio, de preferência em uma universidade pública, para você não ter que pagar a mensalidade, e porque no Brasil, em geral, as universidades públicas têm uma avaliação melhor. Você pensava, depois da faculdade, fazer uma boa faculdade para conseguir um bom emprego, com benefícios, com um bom plano de aposentadoria, e isso era o roteiro que você escutou a sua vida inteira. Só que a gente sabe que, infelizmente, as coisas mudaram. Hoje, por exemplo, existem pessoas sem formação que estão recebendo muito mais do que advogados, do que contadores, do que nutricionistas. Às vezes até alguns médicos recebem menos do que pessoas que não têm formação. Às vezes pessoas que sequer dominam a língua portuguesa. A questão é que as coisas mudaram. Hoje a gente tem internet, hoje a gente tem artifícios que fazem com que a gente consiga, com muito pouco, fazer muito, gerar muito em valor, em dinheiro, gerar milhares de reais, às vezes até milhões de reais. Bom, muitas vezes basta apenas um microfone e uma câmera para você já ter um negócio que vai ser impactante para as pessoas, que vai gerar múltiplos 6 dígitos, 7 dígitos aí, às vezes até por mês. Mas o que a gente consegue notar hoje na realidade é que as pessoas elas têm vivido uma quebra da expectativa, elas têm saído um pouco da bolha. No nosso canal no YouTube, a gente já contou vários casos de empresários que, com muito pouco estudo, ou às vezes nenhum estudo, se tornaram gigantes. Os próprios gigantes da indústria, Andrew Carnegie, John D. Rockefeller, Henry Ford, Cornelius Vanderbilt, todos eles ali não tinham estudo formal. Eles simplesmente empreenderam e se tornaram gigantes da indústria. É claro que isso foi há mais de 100 anos atrás. Hoje a gente tem uma situação completamente diferente.
Agora, nós estamos vivendo uma quebra da situação, do status quo. Por exemplo, eu, como advogado formado em Direito, eu investi muito na minha formação. A minha formação demandou um investimento de milhares de reais. Só que hoje, formado como advogado, eu não estou inserido no mercado agora. Me inserisse no mercado com o diploma de Direito, aqui em Belo Horizonte eu estaria recebendo algo em torno de R$ 1.500. Para muitas pessoas é um salário razoável. Agora, você pensa comigo, se eu investir milhares de reais na minha formação acadêmica, por que eu vou começar a trabalhar para ganhar às vezes menos do que eu pagava na faculdade? Faz sentido? E agora, e se eu te disser, por exemplo, que a minha chefe investiu tanto quanto eu, enquanto eu era estagiário, a minha chefe na sua vida acadêmica investiu tanto ou mais do que eu, para ganhar às vezes 4 vezes mais do que eu. Eu achava muito pouco. Você pensa comigo, o salário dela não era muito maior do que o valor da minha faculdade. Então, quando eu me deparei com isso, eu comecei a pensar, mas espera aí, ela tem mais de 10 anos de formado. E ela recebe quase o mesmo que a minha faculdade. Então, eu fui enganado. Então, a minha faculdade não valeu muita coisa. Será que se eu não tivesse pegado esse dinheiro e investido em outras fontes, às vezes em ações, fundos imobiliários, às vezes até um imóvel, será que ele não me voltaria o mesmo, tanto, ou até mais, com muito menos esforço? Será que eu não precisaria ter virado várias noites de sono, perdido várias noites para fazer uma prova, para ter essa remuneração? Será que valeu a pena? Então, isso acontece com muitas pessoas. Talvez seja o seu caso, você está na faculdade, ou você se formou, e você está no mercado de trabalho, e às vezes você não consegue se posicionar. Você não consegue um trabalho, você não consegue uma remuneração interessante. Às vezes você te prometeram a vida inteira que você com um diploma você não ficaria desempregado. E às vezes você está desempregado, às vezes você está fazendo uma prestação de serviço, Uber, iFood, às vezes você está prestando um serviço intelectual, às vezes você é contador e faz imposto de renda, às vezes você faz ali uma análise tributária simples, mas você tem uma realidade muito aquém daquilo que lhe foi prometido. E às vezes você está também entrando na faculdade agora com essa expectativa de que você vai sofrer ali durante 4, 5, 6 anos e depois você vai ter um futuro glorioso. Agora, infelizmente, essa não é a realidade. E, infelizmente, você provavelmente vai se formar ganhando menos do que você espera e você vai notar que o mercado de trabalho é totalmente diferente daquilo que te explicaram. E detalhe, ele está mudando muito mais rápido do que você imagina. Então, enquanto os nossos pais, os nossos avós, eles seguiam esse roteiro de estudar bastante, tirar boas notas, às vezes passar um concurso, isso garantia a eles uma vida de estabilidade, uma vida ali relativamente confortável. Agora, hoje, por exemplo, não são raros os casos de advogados com anos de formação que não conseguem se posicionar no mercado ou têm salários inferiores, por exemplo, a uma diarista, que às vezes recebe 2 vezes mais do que um advogado. Então você começa a notar que há um choque muito grande e que a faculdade, a universidade, a escola, ela não tem mais tanto poder como ela já teve um dia. Por exemplo, eu na minha família tenho alguns casos de pessoas que fizeram concurso público acreditando na estabilidade. Só que com o passar dos anos, a inflação foi maior do que a correção dos salários dessas pessoas. E o que acontece? Hoje elas têm um emprego que paga bem menos do que há 10, 20 anos atrás, em proporção. Elas detestam o emprego que elas têm, elas acreditam que elas vão ter que ficar naquilo até se aposentarem por conta da estabilidade, mas elas se sentem insatisfeitas porque elas não podem ser demitidas. Ou seja, elas acreditam que não estão correndo nenhum risco, porque não vão perder o emprego, mas a inflação, a perda do poder de compra, a mudança do dinamismo da sociedade, tudo isso faz com que o dinheiro dessas pessoas renda muito menos. Então, por exemplo, se você tinha R$ 5.000, ou o equivalente em 1995, você tinha um padrão de vida. Você pagava, às vezes, o aluguel, às vezes você pagava a conta de luz, a conta de água, o condomínio, beleza. Agora, hoje, você paga internet, você paga o Netflix, você paga o Spotify, você paga um plano para o seu celular, você paga um plano de internet para o seu celular, você paga o seu celular, você paga internet para sua casa. Todos esses custos são custos que não existiam anteriormente, e agora eles existem. Antigamente, a escola pública era razoável, hoje já não é mais, então você tem que arcar
com a mensalidade da escola dos seus filhos. Então, perceba que também os gastos estão aumentando. Hoje as pessoas comem mais, hoje as pessoas têm carros mais luxuosos, a sociedade de consumo estimula as pessoas a terem mais roupas, mais carros, mais calçados, façam viagens cada vez mais caras. Hoje é muito simples você fazer uma viagem internacional, então as pessoas fazem disso um hábito. Então você começa a notar que o que você comprava há um tempo atrás, isso sem contar a inflação, você já não tem esse mesmo rendimento hoje. Porque hoje você tem um leque de opções aí que muitas vezes são até necessárias para o seu dia a dia. Eu não vejo, por exemplo, hoje como alguém conseguiria sobreviver sem um celular, por exemplo. Hoje o celular é até mais importante do que uma carteira. O celular você consegue fazer operações bancárias, você consegue trabalhar, se comunicar, se localizar, fazer compras. Então, hoje um computador é tão importante, um celular é tão importante ou mais do que uma carteira. Então, você começa a notar como houve um descolamento das despesas em relação aos salários. Então, como o mundo está cada vez mais caro, mas mais abundante, o que era caro está se tornando barato, mas você vem recebendo novas coisas que tornam a sua vida mais cara, você começa a se pensar em tudo aquilo que lhe foi prometido ao longo da vida. E você, às vezes, até chega a uma reflexão delicada, que foi o meu caso. Eu pensei, nossa, eu fiquei estudando esse tempo todo para isso, para chegar nesse ponto? Não é isso que eu quero. Então, esse foi um dos motivos que eu abandonei a carreira jurídica para me tornar um empreendedor, para buscar caminhos pela internet, para buscar o caminho das vendas, o caminho da qualificação como empreendedor, o caminho de escrever livros, o que era uma coisa que eu também sempre gostei desde criança, mas tinha uma outra temática. Então, quando eu notei isso, eu comecei a entender, principalmente por causa dos ensinamentos do Robert Kiyosaki. O Flávio Augusto também inspira bastante, que você começa a notar que a escola foi uma grande mentira. Você se preparou a vida inteira, mas e aí? Você hoje tem um diploma, mas você não sabe usar o seu diploma. Você não tem por que usar o seu diploma. Ou às vezes você está empregado em uma função que não tem nada a ver com aquilo que você estudou. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que dentro da escola, você foi a vida inteira treinado para seguir esse roteiro, para seguir esse raciocínio. Estudar bastante, tirar boas notas, passar num bom vestibular, conseguir um bom emprego com benefícios e se aposentar. Então, olha só como você já tinha planilhado, às vezes, 65 anos, 70 anos da sua vida. E agora você está notando que não é mais assim. As coisas mudaram. Hoje as coisas são mais caras, os filhos são mais caros. As pessoas tinham 4, 5, 6 filhos, hoje tem um quando tem, ou às vezes tem um pet que é mais barato. Então é interessante a gente notar como as coisas mudaram e como dentro da escola a gente foi sempre treinado para ser um empregado. Isso é algo difícil de digerir. Mas alguma vez na escola você foi ensinado como abrir uma empresa, como abrir um CNPJ, como você vai gerenciar uma equipe de pessoas? Às vezes você foi o representante de turma, às vezes você foi o líder do seu grupo de um trabalho de geografia, mas você ali não tinha muitos meios, porque vocês estavam todos numa mesma hierarquia. Então, às vezes, você não tinha a capacidade ou às vezes a autoridade necessária para tomar as decisões. Ou às vezes você não tinha também a liberalidade para tomar decisões ali dentro daquele mundo. Então, dentro da escola, você sempre foi treinado para seguir regras, para que você seguisse esse roteiro. Quantas vezes, talvez seja o seu caso, você não ouviu ou ou não foi dito para você que determinada pessoa era ignorante porque tinha notas ruins em matemática, que a pessoa não era capaz porque não sabia fazer uma boa redação, porque não era capaz porque não conseguia decorar os fatos históricos para uma prova de história, ou que não conseguia decorar a diferença entre uma depressão, uma planície, um planalto numa prova de geografia. Então, muitas vezes ali dentro da escola você vai sendo condicionado a seguir um caminho. Eu, por exemplo, procurei a carreira jurídica porque eu era bom em português, história e geografia e era terrível em todo o resto. Eu tomei bomba em física, matemática, biologia. Então, eu precisava encontrar alguma coisa que eu pudesse ali me enquadrar de alguma maneira. Então eu pensei, olha só, se o vestibular, as provas específicas são das matérias que eu domino, pode ser que eu me dê bem. Então, onde eu tenho a maior probabilidade de ser aprovado em algum vestibular, é o curso de Direito. Então eu vou enveredar
para o curso de Direito. Eu gostaria até de ter feito administração ou engenharia, por exemplo. Agora, eu era péssimo em matemática, então eu falei, não vai dar. Tomei bomba em matemática, infelizmente vou ter que pensar em outra coisa. Então você consegue perceber como que muitas vezes você vai sendo direcionado. E você vai alimentando esse pensamento. Nossa, eu preciso ter boas notas para eu ter um bom currículo, para eu ter uma boa faculdade para me contratarem, para eu ter um bom emprego, ou para eu fazer um bom concurso, para eu poder ser um empregado do Estado, para eu poder ser um empregado de uma empresa pública. Então, olha como que você foi sendo lapidado para ser um empregado a sua vida inteira. Então, você, ao pensar em se tornar empreendedor, você já começa a ficar um pouco sem noção, um pouco sem saber, meu Deus, e agora? O que eu faço? Para onde eu vou? Quem eu vou ser nesse mundo? A gente tem também, além da qualificação para ser empregado, a gente tem as pessoas que eventualmente fogem da curva, que são as pessoas que vão se tornar autônomas. Advogados, médicos, contadores. Essas pessoas nutricionistas, elas percebem que trabalhar para os outros é muito custoso. Trabalhar para os outros, às vezes, não é interessante. Recebe-se muito e ganha-se pouco. Então, elas começam a trabalhar para elas mesmas. Só que o que acontece? Quando as pessoas se tornam autônomas, elas são sua própria fonte de renda. Então, se a pessoa está doente, ela não recebe. Se ela não trabalha, ela não ganha. Então, se ela ganha, é pelo número de horas que ela trabalha. Se ela trabalhar mais horas, ela vai ganhar mais. Se ela trabalhar menos horas, ela vai ganhar menos. O único jeito dela ganhar mais é ou cobrando mais pelos serviços dela, ou trabalhando mais horas. Agora, e se essa pessoa entra de férias? Se essa pessoa fica doente? Os ganhos dela também entram de férias. Os ganhos dela também ficam doentes. Então, se tornar autônomo é também algo muito difícil. É algo muito complicado. Por exemplo, a diferença entre um prestador de serviço e uma empresa de serviços é que se o dono da empresa de serviços ficar doente, a empresa vai continuar funcionando minimamente. Pode ser que ela tenha algum prejuízo, pode ser que ela tenha alguma diferença pelo fato do dono não estar presente. Mas a tendência é que se tiver uma boa governança, tiver um bom sistema, que esse negócio se perpetue. Da mesma forma, não se pode dizer no caso dos autônomos. Se essas pessoas entrarem de férias, o negócio também entra, que é um desafio muito grande, por exemplo, de um advogado. Um advogado, se ele fica doente, ele não consegue fazer as peças processuais, ele não consegue fazer os protocolos. Se ele trabalhar sozinho, ele não pode, às vezes, nem sequer tirar férias, ou ele só consegue tirar férias durante os recessos dos fóruns. E, às vezes, até mesmo durante o recesso, ele tem que trabalhar em regime de urgência quando um cliente tem um problema. Então, olha como é complicada a vida do autônomo. Pode ser que seja o seu caso também. Então a gente tem dos dois lados as figuras que a gente foi acostumado a vida inteira a ser. O Robert Kiyosaki, ele fala no caso do quadrante cash flow, o quadrante fluxo de caixa. Você tem de um lado os empregados, os autônomos, e do outro lado você tem os donos de negócio, os empreendedores e os investidores, que são pessoas que investem e vivem de seus investimentos. São pessoas que têm imóveis alugados, são pessoas que investem em fundos imobiliários, em ações, em índices. Essas pessoas, no Tesouro Direto, essas pessoas elas têm uma fonte de renda que é gerada pelo próprio dinheiro que elas têm. Ou seja, elas trocam dinheiro por dinheiro. Nesse caso, as pessoas trocam o seu trabalho por dinheiro. Agora, e o empreendedor? Elas trocam o tempo, o trabalho por dinheiro. Agora, e o empreendedor? O empreendedor, ele vai criar sistemas, ele vai criar organizações, métodos para que o negócio dele continue trabalhando mesmo sem ele. Então, a diferença entre um negócio próspero, um negócio de sucesso, é o fato dele ter esses sistemas, ele conseguir criar essas organizações, esses métodos que vão trabalhar por ele. Então, veja bem, hoje a gente tem a oportunidade de criar, por exemplo, um negócio online. Muitas vezes eu vou dormir e quando eu acordo eu recebo notificações de que alguns dos meus produtos, dos meus livros, foram vendidos. Mas como que isso é possível se eu estava dormindo? Porque eu criei um sistema que, de forma online, ele trabalha para mim. Então, enquanto eu estou descansando, o sistema está trabalhando 24 horas em minha função. Isso é uma particularidade interessante dos negócios digitais. Agora, os negócios físicos, por exemplo, você tem um dono de negócio, vamos colocar aqui, o Sebastião Bonfim, o dono da Centauro. O Sebastião Bonfim, se ele está doente, o negócio continua. Tem funcionários, tem gerentes, tem investidores,
Tem pessoas ali que estão por dentro da organização, da estrutura. Existem sistemas, sistema de venda, sistema de logística, sistema de estoque. Tudo isso está presente de forma que o empreendedor não seja a força de trabalho ali dentro. Então, o papel do empreendedor, o empreendedor ele vai estar consolidado dentro do esquema do Robert Kiyosaki quando ele consegue estabelecer esse sistema, quando ele consegue criar esse sistema, essa organização, esses métodos. Então, aqui, o que eu quero fazer com que você entenda é que, primeiro, você precisa se descolar desses conceitos. Você foi treinado a sua vida inteira para ficar desse lado, para ser um autônomo, para ser um empregado. Não tem problema nenhum. Eu já estive nesses lados também. Agora, a questão é que, como empreendedor, os seus ganhos podem ser infinitamente maiores. Por quê? Você não depende mais do seu tempo. Você quebra a barreira do tempo, você quebra a barreira do espaço. Seja contando com o auxílio de outras pessoas, sejam elas autônomas, sejam elas empregados, ou você consegue usar, por exemplo, ferramentas digitais, automações, sistemas, Hotmart, YouTube, o Spotify, qualquer que seja o sistema que vai te prover, a Amazon, qual vai ser o sistema que vai te prover essa renda digitalmente, Mercado Livre. Mas o que eu quero dizer é que você precisa começar a enxergar essas possibilidades. E você vai começar a enxergar que o seu papel é trabalhar para o negócio e não no negócio. Muitas pessoas a vida inteira, como elas têm essa mentalidade de autônomo, elas vão abrir um negócio e elas acham que elas têm que trabalhar o tempo todo. Que se elas saírem, porque o olho do dono engorda o gado. Então, o que importa é o umbigo no balcão. Então essas pessoas vão pensar o tempo inteiro que elas precisam estar presentes 24 horas por dia no negócio. E se elas não estiverem presentes, não vai dar certo. Mas essa é a mentalidade de um autônomo. É a pessoa que troca o tempo por dinheiro. Então você precisa começar a quebrar essa ideia. Você precisa fugir dessa parte da escola que você foi treinado para ser um empregado, para seguir regras, sem capacidade de inovar. Se você fizer um problema de matemática e escrever de uma forma diferente do que foi ensinado, você fizer um raciocínio diferente, um raciocínio gráfico, você faz um desenho e resolve o problema, você tira 0. A professora vai valorizar somente a fórmula que ela ensinou. Então você não tem espaço para inovar ali dentro. Você tem que seguir a fórmula que foi ensinada e você tem que replicar aquilo ali na prova. E qualquer coisa fora da réplica é 0. Então, na sua vida inteira, você fica condicionado a seguir regras, a seguir parâmetros, você não tem espaço para inovar, você não é estimulado a se tornar mais eficiente. Por exemplo, se você passar na escola com 60 ou 70, dependendo da média da escola, ou 100, você vai chegar no mesmo lugar. Se você tirar 60 no meio do ano, você vai ter que continuar assistindo as mesmas aulas até o final do ano, se você tivesse tirado 30. Então, você não tem estímulo para ser eficiente. Você não tem estímulo para ser competente. Você vai chegar no mesmo lugar que todo mundo, independente da sua nota. Ou se você, por exemplo, for capaz de aprender um conteúdo mais rápido do que as outras pessoas, você vai ter que continuar indo na aula do mesmo jeito. E outro problema, principalmente no Brasil, por lei, as escolas têm de ter 200 dias letivos. Ou seja, durante 200 dias você precisa estar presente na aula para passar de ano. Sendo assim, não importa se você tirar 100, se você não tiver dentro dessas 200 aulas o mínimo de frequência, que está em torno de 75%, isso significa que se você frequentar 70% das aulas e tirar 100, o seu desempenho, a sua performance, ela é igual à sua frequência. Então, não importa o fato de você ser eficiente, você vai ter de ser reprovado porque você não estava presente. Então, na escola, você começa a associar que ser produtivo é trocar o seu tempo, que estar ocupado é ser produtivo, quando, na verdade, produção e tempo não estão ligados. Por exemplo, um taxista. Se um taxista ele pega o táxi dele 10 horas da manhã e sai às 10 horas da noite, sem parar, ele fica às 12 horas dentro do táxi, só que ele só consegue corrida 4 horas do dia. Quanto tempo ele está trabalhando? 12 horas? Não. Ele está trabalhando só as 4 horas.
Às 12 horas, ele está à disposição. Ou seja, durante 8 horas, ele só esteve à disposição. Onde ele produziu, onde ele foi efetivo, foram em apenas 4 horas de corridas. Então, veja bem a diferença. Você consegue notar que o importante é ser produtivo e não estar à disposição. Logo, não adianta você estar simplesmente presente em alguma coisa ou acreditar que se você chega cedo e sai tarde, você está sendo produtivo. Mas a vida inteira você foi condicionado a pensar que o seu tempo é igual à produtividade, quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou que a sua produtividade, no caso a sua nota da escola, ela tem o mesmo valor da sua frequência. Então o seu tempo é igual à sua produção, à sua produtividade, quando na verdade não é. Então, olha só que paradoxo, você vai sair do mundo cheio de regrinhas, cheio de fórmulas, cheio de pormenores, cheio de roteiros, cheio de proibição de inovação, onde você não pode inovar, onde você não pode reduzir o seu tempo, onde você não pode ser mais eficiente, mais produtivo, que não vai adiantar muito você ser diferente, você vai ter de sair desse mundo, um mundo que segue regras, hora de trabalho, data para tirar férias, você tem ali os dias da semana que você tem que trabalhar, tudo certinho, você tem sempre uma regra. Então você vai sendo na escola condicionado para um dia no mercado de trabalho você seguir essas regrinhas e andar sempre na linha. Agora, como empreendedor, a primeira coisa é que não existe fórmula. Não existe fórmula. Existem boas práticas, existem maneiras que dão mais certo do que outras, mas você não tem uma fórmula de sucesso. Por exemplo, a gente tem no mercado hoje a fórmula de lançamento do Érico Rocha. A fórmula de lançamento foi lançada por um cara americano chamado Jeff Walker. E o Jeff Walker, ele lançou o Product Launch Formula. Ele lançou isso lá nos Estados Unidos e o Érico traduziu e adaptou aqui para o mercado brasileiro. Só que o Érico cobra em torno de 5 a 7, 8 mil reais pela fórmula. E o que as pessoas fazem? Elas compram a fórmula porque elas acreditam que ao comprarem a fórmula, elas vão ter um resultado de 6 dígitos em 7 dias, 7 dígitos em 7 dias. Por quê? Elas cresceram a vida inteira entendendo que com uma fórmula eu chego sempre a um resultado conhecido, previsível e que não vai ter como ser diferente. Então as pessoas vão comprar a fórmula acreditando que vão ter sucesso imediatamente, pois basta aplicar a fórmula, ler e replicar a fórmula que eu vou ter resultado. Mas o que acontece? A fórmula ela tem uma taxa de sucesso, mas ela não é 100% eficiente. Aliás, na natureza, não existe 100% de eficiência. Então, não é todo mundo que vai conseguir executar, não é todo mundo que vai conseguir se adaptar, não é todo mundo que vai conseguir entender as nuances do mercado para adaptar a fórmula. Então, a vida inteira a gente cresce com esse referencial de que existe uma fórmula de sucesso, uma bala de prata, algo que vai ali e uma sorte que vai virar a chave e as coisas vão acontecer, quando na verdade não existem fórmulas, não existem atalhos, não existe hack, não existe nada muito diferente que você vai aplicar e vai ter 100% de sucesso todas as vezes. Agora, isso não significa que não existam boas práticas, que não existam coisas que você pode notar que dão mais certo do que outras. Pode ser, por exemplo, que certas coisas deem certo nos Estados Unidos e não funcionem no Brasil. Aqui em Belo Horizonte tem coisas que não dão certo de jeito nenhum, mas em Curitiba, em São Paulo, são um enorme sucesso. Cada lugar tem a sua peculiaridade. Na escola, a fórmula aplicada no problema, ela sempre tem de dar um resultado conhecido e determinado. Agora, na vida do empreendedor, você vai ter diferentes resultados. Você vai ter que saber como interpretar esses resultados. Será que eu preciso vender mais? Será que eu preciso mudar meu preço? Será que eu preciso diminuir o meu custo? Será que eu preciso mudar a percepção de valor que as pessoas têm em relação a mim e ao meu curso e ao meu produto? Então, olha só como são diferentes, como são distintos os mundos da escola e do empreendedorismo. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que empreendedorismo não se aprende na escola e que a escola não te prepara para ser um empreendedor. Ela te prepara para ser um empregado. De preferência, o melhor possível, o que domina todas as fórmulas matemáticas, o que domina todas as regras de regência verbal,
que saiba análise gramatical, que saiba tudo, que fale bem, que fale vários idiomas, etc. e tal. Agora, como empreendedor, as habilidades são totalmente distintas. Agora, como que você vai se tornar um empreendedor? Onde você vai beber? Qual vai ser a fonte para você beber desse novo mundo? Como que você vai se preparar para ser um empreendedor? Bom, a primeira coisa que você precisa entender é que não existem regras, não existe uma fórmula de sucesso. Claro que você precisa estar seguindo as leis. Eu não recomendo que você faça algo diferente daquilo que é previsto pela legislação. Inclusive, no Brasil existem leis bastante específicas e eu recomendo que, ao começar um negócio, você pesquise muito bem quais são as regras dentro do seu negócio. Mas o que você precisa entender é que, basicamente, empreender é algo diferente do que você está acostumado. Então, você vai ter que muitas vezes notar que tudo aquilo que você sempre ouviu, aqueles jargões, aqueles ditados, não necessariamente refletem a realidade de um empreendedor. Até porque empreendedores que têm sucesso são ínfimos em relação ao número de empregados que existem. Por que você acha que 97% da renda do mundo inteiro está na mão de 3% da população, em alguns casos de apenas 1% da população? Por quê? Porque essas pessoas entendem algo que as demais não entendem. Então não adianta você achar que aquilo que você aprendeu na escola, que todo mundo aprendeu, você vai aplicar aqui, porque não vai. Aqui é outro mundo, aqui são coisas diferentes, aqui você vai ter que ter uma outra visão. Se você continuar seguindo o que todo mundo faz, você vai obter o que todo mundo sempre obteve. Eu gosto bastante de algumas frases do Bill Gates. Ele fala, por exemplo, que se você nasceu pobre, a culpa não é sua. Agora, se você se manteve pobre até o final da sua vida, a culpa é sua. Então você precisa entender como as coisas acontecem, qual é a dinâmica do mundo. Então a primeira coisa que você precisa fazer depois de assistir a essa aula é pensar o seguinte: por que algumas pessoas têm mais do que as outras? Por que algumas pessoas são melhores empresárias? Por que algumas pessoas são esportistas melhores? Por que algumas pessoas são diferentes em algumas áreas? Por que essas pessoas têm mais e as outras têm menos? Por que essas pessoas têm muito mais do que as outras? Porque elas entendem algo que as outras não entendem. Seja uma habilidade natural, de percepção, seja uma habilidade treinada, seja uma habilidade passada de pai para filho. A gente tem famílias Rothschild, Rockefeller, o próprio Bill Gates com certeza vai passar para os filhos. O pai dele era um advogado famoso, o avô dele era um banqueiro. Então, isso é passado de geração para geração? Sim, mas o que você precisa entender é que isso é uma visão de mundo. Só que a questão básica é, a vida inteira você foi treinado para pensar de um jeito. Aqui você vai aprender a pensar do outro jeito. A pensar o seguinte: olha, todo mundo está fazendo isso, eu não vou fazer, eu vou fazer o diferente. Peraí, por que o fulaninho de tal está dando certo? Aqui no Brasil a gente demoniza muito as pessoas. Ah, fulano deu certo? Ah, porque nasceu em berço de ouro? Ah, porque teve oportunidades, eu não tive? Ah, porque ele é bonito, eu sou feio? Ah, porque ele é magro e eu sou gordo? Ah, porque ele é louro e eu sou moreno? Ah, eu acho que é porque ele roubou. Com certeza ele roubou. Ah, porque ele passou a perna em alguém. Ah, porque ele prejudicou alguém. Então a gente tem sempre essa ideia de que porque um está em cima, o outro tem que estar embaixo, e para esse estar em cima tem que ter vários segurando, quando na verdade é uma coisa mais simples. É simplesmente um jogo. Você precisa entender que a vida inteira você foi preparado para um jogo que você... É como se você estivesse dentro do xadrez e você foi a vida inteira treinado para ser o peão. Não te ensinaram a ser o bispo, não te ensinaram a ser a torre, a rainha, o rei. Você a vida inteira, o cavalo, você sempre foi a vida inteira treinado para ser peão, para ficar ali no tabuleiro sem entender o que se passa e para ser o primeiro a ser comido na batalha. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, o primeiro exercício, é tentar entender a sua volta. Procure. Quem são as pessoas que têm uma vida diferente da sua? Quem é aquele primo? Quem é aquele primo que ganha bem, que tem um negócio bem sucedido? O que será que você pode aprender com ele? Será que ele não tem nada de diferente? Será que ele é tão babaca igual você acha que ele é? Será que ele é tão egoísta igual você acha que ele é? Ou será que ele não consegue empregar várias famílias? Será que ele não sacrifica várias horas do dia dele enquanto você passa o sábado e o domingo tomando cerveja e ficando doidão? Será que não é diferente?
Será que as pessoas não pagam um preço que o resto não paga? Outra frase do Bill Gates é: se você quer ter o que a maioria não tem, você precisa fazer o que a maioria não faz. Então, aí entra o fato de você trabalhar duro, com certeza, é muito importante, principalmente no começo. Se você quer empreender do zero, como eu empreendi, você precisa trabalhar muito mais, você precisa também se habituar ao jogo. Se ninguém te ensinar como você joga futebol, você não vai conseguir. O que adianta você ver que as pessoas estão chutando a bola se você não sabe a regra do impedimento, você não sabe a regra da falta, você não sabe que 2 cartões amarelos é igual a um vermelho, você não sabe que um vermelho vai te tirar do jogo. Você precisa entender quais são as regras. Só que para empreender, ninguém ensina essas regras. E a ideia, não que existam regras, mas que você precisa entender que jogo é esse que você está jogando. Porque a vida inteira você foi ensinado a ser só uma parte desse jogo. E aqui a gente vai tentar trazer qual é esse jogo. Mas a primeira função que você vai ter é observar por quê. Por que as coisas são do jeito que elas são. As coisas têm uma razão. Você vai entender como é claro e límpido o porquê que as pessoas prosperam e outras não. Por que umas pessoas conseguem uma estabilidade financeira? Por que as pessoas conseguem uma prosperidade e outras não? O que essas pessoas fizeram de diferente? Quanto mais você se tornar um observador, mais você vai notar o que essas pessoas fizeram de diferente. Aquele cara ali, antes dele ser rico e bem-sucedido, ele passou 20 anos trabalhando num negócio de sol a sol, tentando entender como que ele poderia fazer melhor, como que ele poderia fazer diferente. Aquele cara, ele deu certo porque ele entendeu que as pessoas estavam, todo mundo fazendo de um jeito, ele foi lá e fez de outro. Cada caso, você vai notar que houve uma inovação, houve uma diferenciação, às vezes houve o que os americanos chamam de extra mile, ou seja, o quilômetro extra, a milha extra, aquilo que você fez a mais do que o resto das pessoas. Então, o primeiro dever que você vai ter é observar os outros e também você deve internalizar. Se eu quero ser o que os outros não são, por que eu vou fazer o que todo mundo está fazendo? Por que eu vou continuar com essa mentalidade de que eu só vivo aos finais de semana? Por que eu vou continuar com essa mentalidade de que a minha formação ela terminou na escola e eu nunca mais preciso estudar nada? Hoje, o mundo está em constante mudança. E já é dito que a habilidade principal nos próximos anos é a capacidade de aprender novos conceitos, desaprendê-los e aprender outros conceitos em um prazo muito curto. E é isso que vai acontecer de uma forma cada vez mais rápida. Agora, durante o coronavírus, quem tinha uma abordagem de negócios e não entendeu que era necessário mudar, dançou. Quem entendeu que as coisas caminhariam para o digital estão colhendo os frutos. No meu caso, por exemplo, nós triplicamos o faturamento dos 2 negócios simplesmente pelo fato de que nós estávamos preparados para essa revolução digital. Então, nós já tínhamos um negócio baseado na internet que foi amplamente beneficiado com essa mudança. No início, quando declarou, olha, nós vamos fechar, aqui em Belo Horizonte fechou praticamente tudo, e nós pensamos, não, agora acabou, agora nós estamos ferrados. Nós ficamos uma semana sem nenhuma venda, porque as pessoas estavam assustadas, nós estávamos assustados, e nós pensamos, como que a gente pode fazer de diferente? Pô, ninguém está anunciando, agora é a hora de botar dinheiro em anúncio. Então, se o nosso custo de aquisição de cliente, quanto cada cliente custava para a gente, era de R$2, agora passou para 50 centavos. Então a gente coloca mais dinheiro e consegue chegar a muito mais clientes. E o que aconteceu? Nós saltamos, nós conseguimos triplicar. Em um mês, no mês de maio, foi 5 vezes o faturamento do mês de fevereiro. Então, olha a diferença que foi possível graças a essa visão de que as coisas mudariam e seriam necessários novos aportes, novos approaches, novas estratégias. Então você precisa entender a nova dinâmica do jogo. Você precisa entender o jogo e precisa entender como ele está em constante mudança. Como as crises são os momentos em que as pessoas estão trocando as cartas, em que as cartas, em que o jogador, o dealer, a pessoa que está, o croupier, a pessoa que está colocando as cartas, ela está trocando a mão das pessoas e passando a carta para outras mãos. E você vai começar a entender como que funcionam essas coisas. Então, por exemplo, uma dica. Nesse momento, os negócios estão se digitalizando. Como os negócios estão se digitalizando, as pessoas precisam de alguém que digitalize o negócio por elas.
Muitas pessoas não têm nem tempo nem capacidade para aprender ou nem vontade de aprender a como criar um site, a como criar uma plataforma de vendas usando o WhatsApp, usando o Loja Integrada, usando o Mercado Livre. Agora, você assistindo a esse vídeo, você pode pesquisar como que eu vou aprender essas habilidades e você pode ofertar para esses donos de negócio. Olha só, você precisa vender na internet. Eu posso criar para você um sistema e você me paga. Você me paga uma porcentagem das vendas, você me paga um valor X, ou por enquanto eu vou fazer de graça. Mas eu quero que você conte para as outras pessoas que eu fiz para você e deu certo, para que eu consiga outros clientes. Então, olha só como durante a crise vão surgindo oportunidades. E você vai aprender a como enxergar essas oportunidades, como que você vai se qualificar para essas oportunidades e como que muitas vezes você vai agarrar essas oportunidades. Eu gosto muito de um cara que chama Ícaro de Carvalho, e que ele falou, olha, essa época que nós estamos vivendo tem dinheiro no chão para você catar com uma pá. De tanto dinheiro que está circulando e as pessoas não estão percebendo as oportunidades que existem. Então, você precisa entender como rege a dinâmica, qual é a dinâmica do mercado, o que as pessoas fazem. E você precisa entender, pô, se eu quero ser diferente, eu preciso fazer o que os outros não fazem. Então, se todo mundo tem uma rotina de trabalhar de 8 às 18, às vezes você pega um transporte público, gasta 1, 2 horas por dia, você volta para casa exausto, com razão, e você pensa que, beleza, está garantido, você está entregando o seu futuro para o seu empregador, para o governo, para qualquer outra pessoa. Mas você deve pensar o seguinte, olha, o que é feito de diferente é feito nos momentos que as pessoas não estão fazendo. Então eu vou chegar em casa, eu vou ler um livro, eu vou assistir a esse curso, eu vou assistir a outros cursos, eu vou me qualificar, eu vou entender como funciona a dinâmica do mundo, eu vou ler livros, Pai Rico, Pai Pobre, O Mito do Empreendedor, 10x, são livros que vão te fazer descolar dessa mentalidade da escola e vão te preparar para ser um empreendedor. E você vai notar, por exemplo, que enquanto todo mundo, aos finais de semana, está lá enchendo a cara, às vezes usando drogas, às vezes ali bebendo sem parar, fumando, falando mal dos outros, gastando dinheiro com bebida, com noitada, com pessoas. Então você vê que as pessoas ali, elas estão quase que dentro de uma matrix. Elas trabalham e elas só veem diversão naqueles momentos. Só que quando essas pessoas estão sóbrias, elas pensam, nossa, que vida é essa? Só tem vida no final de semana, trabalho muito, ganho muito pouco, isso é um absurdo, isso é culpa do Bolsonaro, isso é culpa do Temer, é culpa do Lula, é culpa da Dilma. A culpa é sua. A culpa é sua. A primeira coisa que você precisa entender como empreendedor é que você é o responsável pelos seus resultados. E se você quer ser diferente dos demais, você deve fazer o que os demais não fazem. Então, se todo mundo está lá o final de semana inteiro bebendo, enchendo a cara e falando mal dos outros, reclamando da vida, pegue esse tempo, não precisa ser o final de semana inteiro. Ao longo do tempo, você vai notar que você vai ter vontade de continuar estudando, de continuar percebendo, de continuar aprendendo, para você gerar outras fontes, que você vai ver que todo mundo está preso nessa matrix e que você vai começar a enxergar, nossa, mas espera aí, para que eu vou ficar fazendo isso se eu posso aprender mais, ganhar mais dinheiro? Eu posso comprar uma coisa legal para minha filha, eu posso comprar uma coisa legal para minha sobrinha, eu posso construir uma casa melhor, eu posso pagar um plano de saúde para minha mãe, eu posso dar uma vida mais digna para minha esposa, eu posso cuidar da minha aparência, eu posso cuidar dos meus dentes, eu posso cuidar do meu vestuário. Então você vai começar a notar como que os seus valores vão estar diferentes. Você vai notar também como você vai se tornar diferente, e se tornando diferente, você vai começar a notar, pô, mas espera aí, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu aplico, mais eu ganho. Então, peraí, por que eu vou ficar seguindo o que todo mundo faz se eu fizer diferente? Pô, se eu fizer diferente, eu vou começar a notar os resultados. É interessante que eu, por exemplo, tive um descolamento muito grande da vida que eu estava levando para a vida que eu estou agora. Só que as pessoas, todo mundo olha e fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Foi assim, do dia para a noite? Como assim? Só que eu estudo sobre empreendimentos, sobre empreendedores, aí desde os meus 15 anos, sei lá, hoje eu estou com 28, desde cedo eu pensei o seguinte, falei, olha, se esses caras são diferentes, eles têm algo de diferente, eles sabem o que a maioria não sabe. Ponto. Ponto. Eu não vou discutir.
É certo? É errado? É injusto? É injusto. O mundo é injusto. Tem gente que é alta, tem gente que é baixa, tem gente que não consegue não consegue ter a plenitude dos movimentos, tem gente que... O mundo é injusto. E, infelizmente, o mundo é injusto. Tem pessoas que são mais inteligentes, tem pessoas que nascem com uma vida melhor. Infelizmente, nada vai mudar. Não acredite nas promessas de que vai mudar, que não vai. A vida de quem está te prometendo vai mudar. A sua não vai, não. Mas o que você precisa entender é o seguinte: você precisa tomar as rédeas do seu barco. Você precisa entender que você é o capitão do barco e você é o responsável pelos seus resultados e pelas como as coisas vão acontecer. Então, para se preparar como empreendedor, você precisa entender a dinâmica do negócio, como funcionam as coisas, como você pode se portar e entender que você precisa pagar o preço. No meu caso, além desses aí 14, 15 anos de estudo, de procura, de estudo, eu também comecei a botar em prática. E foram anos, aí, às vezes, sem receber um centavo, me achando a pior pessoa do mundo. Às vezes, tendo que pedir favor pro meu pai para eu poder comprar um travesseiro, porque eu não tinha dinheiro. Agora, você, às vezes, tem de aguentar as pessoas falando de você, falando que você é vagabundo, que você fica o dia inteiro no computador, que você fica lendo livro, que você é bobo de acreditar no que as pessoas falam. Você está lendo Quem Pensa Enriquece? Se você enriquecer, você me fala. Existem várias pessoas que vão fazer essa piadinha quando você estiver lendo um livro. Se prepare. Então, você precisa entender que você precisa fazer o diferente, e à medida que você for fazendo o diferente, você vai notar. E você precisa acreditar no processo. As pessoas, elas acreditaram no processo. Por que Rockefeller se tornou o homem mais rico da história? Porque ele entendeu que ele precisava fazer diferente. Quando ele era criança, começou vendendo doces. Depois ele começou a emprestar dinheiro. Depois ele foi trabalhar no atacado para aprender. Depois ele criou seu próprio atacado. Quando o atacado já era um negócio gigante, ele pensou, peraí, o atacado é um negócio grande, é um negócio bom. Mas tem um negócio de petróleo que é um negócio ótimo. É lá que está o dinheiro. Então, eu não preciso ter medo de deixar o bom para perseguir o ótimo. Essa é uma frase sensacional dele. Você pode ter os seus conceitos sobre o Rockefeller, eu não vou julgar, existem vários boatos sobre ele, mas a maioria é mentira, mas existem alguns. Agora, você precisa pensar o seguinte: se ele diz que para você alcançar o extraordinário, você pode deixar o bom para perseguir o ótimo, ele entendeu o seguinte: olha, que dentro desse ótimo, as pessoas estão todas cavando petróleo e estão explorando petróleo. Esse petróleo, ele para virar combustível, para virar querosene, para virar plástico, para virar qualquer material, ele precisa de um processo. Esse processo se chama refino. Então eu preciso refinar, alguém precisa refinar o petróleo. Quem está refinando o petróleo? Quase ninguém. Então peraí, se todo mundo quer petróleo, todo mundo quer produto de petróleo, ninguém tá nesse meio, alguém precisa estar nesse meio. Então o que ele enxergou? Peraí, então eu não vou explorar o petróleo, porque explorar o petróleo é arriscado e a maioria das pessoas perde seu dinheiro. Eu vou ficar no meio do caminho. Eu vou ser a refinaria. Então ele criou a refinaria Rockefeller Andrews. E com a refinaria, ele posteriormente criou a Standard Oil, que se tornou a maior refinaria e depois a maior petroleira do mundo. Depois ele já mexia com exploração e tudo, mas ele entendeu essa lacuna desse mercado. Pô, todo mundo tá querendo petróleo, todo mundo tá lá escavando, batendo picareta lá. E o povo tá querendo comprar o produto. Mas por que ninguém tá nesse meio? Então é nesse meio que eu vou atuar. A mesma coisa você consegue perceber, por exemplo, hoje no mercado de ações. Por que, por exemplo, a XP ganha tanto dinheiro? Existem várias pessoas que querem ganho fácil com ações. Existem várias pessoas do mercado que estão ali vendendo suas ações, que precisam de capital. E existe um intermediário. O intermediário, no caso de uma corretora, ela vai ganhar quando você vende a sua ação. Se você perder, vamos supor, você colocou R$10. A corretora vai te cobrar R$2 de comissão. Se os seus R$10 viraram 8, ela vai te cobrar os mesmos 2. Então, se você comprou por 10, vendeu por 8, você vai ter que pagar os 2 para ela e vai ficar com 6. Agora, se você entrou com 10, ganhou, ficou com 12, você vai ter que pagar os 2 para ele. Você vai ter que pagar os 2 para a corretora. Então, o que acontece? A corretora ganha
se você ganha, se você perde, se você vende do mesmo jeito, a corretora está sempre ganhando. Então, ela está nesse meio do caminho e ela está ganhando muito dinheiro, porque existem pessoas querendo dinheiro, existem pessoas querendo ganhar dinheiro daqui, existem pessoas querendo ganhar dinheiro de lá, e existe alguém para fazer essa intermediação. E eu cobro um preço por essa intermediação. Então, aí está o negócio. Então, você já começa a entender qual é a dinâmica, como que funcionam as relações e como que você muitas vezes vai notar as oportunidades, que existem duas pessoas querendo alguma coisa, às vezes essas pessoas entre si têm interesses convergentes e só precisam de alguém ali para fazer essa roda girar. Então, nós começamos a tentar entender um pouco de como é o papel do empreendedor, como você se torna um empreendedor. Estude, tente enxergar qual é a dinâmica do mundo. Faça o que os outros não fazem. Pague o preço que as pessoas não querem pagar. No meu caso, foram efetivamente aí uns 5 anos de trabalho, um pouco mais de 5 talvez, de trabalho recorrente, para poder ganhar, às vezes em um mês, mais do que eu ganhei nos 5 anos. Então, para ter esse resultado, para estourar, para ter esse ponto de inflexão nessa curva, para explodir esses ganhos, foram necessários 5 anos de plantio, de trabalho duro, para depois ter essa colheita. Um exemplo, por que os orientais tendem, no caso chineses, japoneses, coreanos, por que eles se dão bem nos negócios? Existe um autor que chama Malcolm Gladwell, e ele diz claramente que essas pessoas elas conseguem ter uma prosperidade financeira porque elas vêm da cultura do arroz. E a cultura do arroz ela é demorada, ela demanda um longo prazo para que se possa colher o arroz, para que se possa clarear o arroz, deixar o arroz ali no ponto, polir o arroz para que ele seja servido. Então eles entenderam que para você ter os seus ganhos, você precisa ter um grande processo de aprendizagem. No mesmo caso, quando a gente fala das culturas latinas, mexicanos, brasileiros, a gente vem um pouco da cultura do milho. A cultura do milho é muito mais simples, você já consegue ter resultados mais rápidos. Então, o povo oriental, eles tendem a ter mais resultados porque eles sabem entender a importância do longo prazo, eles confiam no processo, eles estão dispostos a pagar o preço do processo. Então, por conta disso, é normal que provavelmente na sua cidade você tenha ali um ponto de comércio de orientais, principalmente de chineses. Porque eles sabem dominar esse mercado, porque eles têm essa visão. Eles vão trabalhar mais do que os brasileiros, eles vão viver mais barato do que os brasileiros e eles vão vender mais do que os brasileiros. E em pouco tempo eles vão comprar os brasileiros, eles vão tirar os brasileiros do mercado. Então essa é uma questão de cultura que vai sendo permeada e que você começa a notar a diferença. Da mesma forma, nos Estados Unidos, você tem a cultura das gorjetas. Lá, você é remunerado pelo que você faz e há uma cultura que se o seu serviço, você é um garçom, você é motorista de táxi, se o seu serviço é muito bom, você recebe uma gorjeta. E lá é o seguinte, vamos supor que a corrida deu R$10 no táxi. Se a pessoa acha que a sua corrida foi boa, ela dá mais ali uns 10%. Agora, se ela acha que a sua corrida foi extraordinária, que você foi muito cortês, você deu dicas de turismo e tudo, ela vai dar 20%, às vezes até 30%. E lá nos Estados Unidos, eles têm essa cultura de fazer sempre a mais, de fazer sempre muito além do esperado, o que é chamado de over-delivery. Eles entregam mais do que prometem, mais do que se espera, para receber essa gorjeta. E muito por causa dessa mentalidade que os americanos saíram na frente do resto do mundo. Porque eles têm essa cultura e eles fazem sempre o melhor para vencer, para conseguir ganhar mais. Então, peraí, se eu fizer bem, eu ganho 10. Se eu fizer extraordinário, eu ganho 12, eu vou fazer 12. Então eles têm essa cultura. Então você vê lá que desde o profissional mais simples até o profissional mais graduado, eles têm essa cultura de fazer mais. Aqui no Brasil, a gente faz normalmente pelo que nos é pedido. Agora, quando você entende a importância do extra mile, da milha extra, do over delivery, a entrega além do esperado, você vai começar a notar como que você vai conseguir ser mais bem percebido e que você vai começar a notar, olha só, se eu fizer mais, se eu procurar o que os outros não estão fazendo e fazer o que os outros não querem fazer, às vezes que acham muito bonito,
ser vendedor. Eu não sei vendedor, não. Ih, vendedor? Vendedor nada. Nem. Só que muitas vezes os vendedores estão ganhando muito mais do que quem está de terno e gravata dentro de um fórum. O advogado, às vezes, aí está ganhando R$1.000, R$2.000 sem carteira assinada. E, às vezes, o vendedor do açougue, aqui em Belo Horizonte tem uma boutique de carnes, que os vendedores ganham 5, 6 mil por mês. Olha a diferença. Ah, é vendedor. Eu sou profissional de direito, eu sou doutor, eu tenho diploma, eu formei na faculdade tal. Isso é um absurdo, por favor. Não, pelo amor de Deus. Então, olha como é que a gente começa a quebrar essas ideias. E, às vezes, a diferença entre um empreendedor de grande sucesso e um empreendedor pequeno é só o volume. O Zé do picolé do Agelso, do picolé da Girassol, que vende o picolé a R$1 no carrinho dele, a diferença entre ele, que vende 10 picolés, 100 picolés por dia, e para Que Bom, é porque Que Bom vende milhões de sorvetes, ele vende algumas centenas. Olha como você começa a notar, peraí, mas se ele vende algumas centenas, ele é hoje um autônomo, ele é um vendedor, mas a Que Bom vende milhões, então os dois têm em comum a venda. Só muda principalmente o volume de vendas. Então olha só como é que a venda ela é a mesma, mas olha a diferença. Qual que é a diferença de um executivo de vendas da Que Bom e o vendedor? Os dois são vendedores. A diferença basicamente está na remuneração, obviamente, mas também no volume. Então quando você começa a entender a importância de se vender, e como empreender basicamente é vender algo para alguém, é vender seu serviço, vender seu produto, sua solução, vender a intermediação de algum negócio, vender o seu trabalho, às vezes no início vender o seu tempo, você começa a entender como é importante essa questão da mentalidade empreendedora. Como você percebe o fazer mais com menos. Como que eu posso entregar mais para o meu cliente e gastar menos? O que será que é necessário? Será que se eu produzir 10 palitos de uma vez, em vez de produzir um palito a cada necessidade, eu vou economizar mais? Será que se eu encomendar todos os produtos de um mesmo fornecedor, eu vou pagar menos se eu encomendar de 10 fornecedores diferentes? Você já começa a enxergar todos esses cenários e você vai começar a pensar, pô, eu posso fazer mais com menos. Eu não preciso trocar meu tempo igual lá eu fazia na escola. Eu não preciso trabalhar no negócio. Eu não preciso ser a mão de obra. Eu trabalho pelo negócio. Como que o meu negócio vai gerar mais? Será que eu preciso ser um vendedor o tempo todo? Será que hoje eu ganho R$1.000? Será que se eu não pagar R$600 para o meu vendedor e ter 400, que vai ser menos do que ele ganha, eu posso me dedicar a outras atividades e daqui a 3 meses eu tá ganhando 2.000 e ele tá ganhando 600? Será que se eu der um passo para trás eu não posso dar 5 para frente? Então é essa mentalidade, é isso que vem de você romper essa ideia da escola, de formas preparadas, de que você precisa seguir um caminhozinho, que senão você é burro, você é ignorante. Quando você começa a seguir um caminho ilógico, um caminho sem algo muito palpável. Mas espera aí, por que eu vou pagar alguém para fazer um serviço que eu posso fazer? Porque o seu tempo como empreendedor é muito mais valioso. Você pode se dedicar a outras atividades. Então, você hoje tem uma venda, você contrata um vendedor. Você deixa de ser o principal vendedor e passa a ser o gestor. Você começa a enxergar outros produtos que podem ser vendidos. Antes você estava vendendo tanto que você não enxergava. Ou você começa a enxergar que as pessoas vão até o vendedor e querem outros produtos. Então você vai incluir outros produtos. E aos poucos você vai começar a notar que muitas vezes você, ao se sacrificar momentaneamente, você vai estar preparando o terreno para ganhar muito mais depois. Então, por exemplo, eu poderia ter escolhido o caminho da advocacia. Eu estaria ganhando ali uns R$2.000, R$1.500 logo depois de formado. Agora, por que eu poderia ter continuado, estaria lá até hoje, provavelmente não ganharia muito mais do que isso, porque eu estaria trabalhando num escritório, estaria todo mundo achando que eu estaria super bem, que eu estaria sempre vestido de terno, gastando muito com a minha imagem, para passar uma imagem que não condiz com a minha realidade, mas o que eu preferi? Eu preferi viver anos de dureza, duro mesmo, sem dinheiro para comprar as coisas,
tendo que pedir, tendo que contar muitas vezes com a boa vontade das pessoas, para posteriormente eu ganhar muito mais do que eu ganharia em um ano de trabalho por mês. Então, ou às vezes até em um dia ganho mais do que eu ganhava em um mês. Ou já teve casos, por exemplo, de ganhar mais do que em um ano. Então, a gente começa a pensar, eu penso às vezes, se eu soubesse que era necessário esse sacrifício, eu teria feito mais ainda. Eu teria me sacrificado ainda mais, eu teria trabalhado mais, eu teria produzido mais para ter colhido os resultados mais rápido. Eu teria me exposto a outras situações, eu teria feito muito mais. Então, quando você começa a entender como funcionam os empreendedores, como que é empreender, como que muitas vezes empreender é ilógico, de você ter de dar 2 passos para trás para dar um passo para frente, você começa a romper essa barreira e você começa a entender como é diferente o jogo. Como você muitas vezes você vai ser julgado pelas pessoas, a sua família vai te chamar de vagabundo, você vai ter que dizer não para as pessoas que você ama, você vai ter que negar um presente para sua namorada, uma saída para sua namorada, você vai ter que deixar de fazer uma viagem, você vai ter que deixar às vezes de ir num evento, num show porque você não tem dinheiro. Então são situações que você provavelmente vai passar. Mas se você acreditar no processo, acreditar no caminho, tiver a humildade de aprender, de continuar aprendendo, sair daquela ideia de que eu aprendi na escola, acabou, estou preparado. Não! Você precisa estar sempre atualizado, você precisa buscar novos conhecimentos. E assim você vai se tornando um empreendedor. Então, esse foi o pontapé inicial para você entender que se você quer ter o que a maioria não tem, você precisa fazer o que a maioria não faz. Se alguém tem algo que a maioria não tem, é porque esse alguém enxerga algo que a maioria não enxerga, que a maioria não sabe. Então, você precisa entender o jogo. Tente vislumbrar as pessoas próximas de você, o seu João da venda, o seu José do açougue, o seu tio Arnaldo, o seu tio José, o seu tio Flávio. Tenta ver, o que ele faz de diferente? Ele deve saber alguma coisa que eu não sei. E aos poucos você vai notando as habilidades dessas pessoas e você começa a criar a sua mentalidade. Você vai começar a criar o seu eu empreendedor. Você vai começar a notar, aquilo ali é assim por causa disso. Se eu fizer aquilo de outra forma, eu posso ganhar mais. Por que eu não faço? E aí você vai notar. E outra coisa, dentro da escola, a vida inteira, você trabalhava para não errar. Porque se você errasse, você era chamado de burro, você podia reprovar, você levava uma nota vermelha para casa, um boletim vermelho. Agora, como empreendedor, você vai mais errar do que acertar, e a cada erro você vai aprender de uma forma que, a partir dali, você vai ter diversos acertos e vai ganhar muito. Então, a gente quebra de novo essa lógica, que não existe lógica no empreendedorismo, é algo ilógico, é algo sem muito parâmetro, mas é algo que funciona. E é um processo, é um jogo que você precisa entender para você conseguir se tornar um empreendedor e para você ter sucesso nesse jogo que ninguém te ensina a jogar, mas que agora você vai começar a ter uma noção, um radar, para você se situar, o GPS, pensar aqui, peraí, o que eu estou fazendo aqui? O que eu posso fazer a partir de agora? Acho que eu fui enganado, mas agora eu acho que eu posso tomar alguma decisão. Acho que agora eu posso fazer algo de diferente. Então, eu espero que você tenha gostado. Eu recomendo que você reveja essa aula. Anote os principais insights, os principais temas que você for vendo dentro dessa aula e que você reflita. Que diferente eu vejo? Por que essa pessoa ela tem uma remuneração superior à outra? Por que isso acontece? Por que as coisas são dessa forma? E quando você começar a entender isso tudo, você vai ver como que você vai ter um despertar. Você vai sair da Matrix, você vai pensar, meu Deus, o que eu estava pensando esse tempo todo? O que me falaram? O que minha mãe me falou? O que meu pai me falou? O que minha professora me falou? E por que ninguém nunca me contou isso? Por que só agora eu estou vendo esse jogo? Quando você enxergar que você faz parte desse jogo, tudo muda. E você vai ver como existem milhares de oportunidades e que você vai, como um videogame, passando de fase e vai se tornando cada vez melhor e você vai conseguir atingir
um resultado extraordinário muito antes do que você imagina. Mas você precisa ter fé. Fé no processo, fé em você mesmo e fé que as coisas são de uma forma e que você pode entender como funciona esse jogo. Então, espero que você tenha gostado, que você reflita bastante e que a gente consiga continuar batendo um papo sobre esse tema e que a gente possa aí, eu gostaria que você comentasse seus insights, aquilo que você viu de diferente, aquilo que você pretende fazer de diferente, para a gente continuar essa troca aqui dentro do portal. Tá certo? Então espero que você tenha gostado, um grande abraço e até a próxima.